estamos aqui na tua casa de adoração. Senhor, esteja com cada um de nós, que possamos sentir a voz de Deus falando ao nosso coração nesta manhã. Que os anjos estejam juntos, louvando o teu nome neste dia. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bom dia. Feliz sábado. Quantos aqui tem 9 anos? Ninguém tem 9 anos? A história de hoje que eu vou contar pra vocês, ela fala sobre Lucy. Lucy era uma menina que tinha 9 anos e ela morava bem no interior. E lá na cidade dela estava sem chover faz muito tempo. E aí as pessoas estavam começando a ficar doentes, os animaizinhos estavam começando a morrer e eles estavam começando a ficar com fome, porque não tinham o que comer. Então, um dia, depois do culto de sábado, ela foi chorando falar com o pastor. Pastor, não está chovendo, você tem que fazer alguma coisa. E aí o pastor combinou com ela que ele ia fazer um culto só para chover. Então, eles combinaram que às 4 horas ia acontecer o culto. Deu 1h30, ela já estava na igreja. E tanta gente tinha ficado sabendo do milagre que ia acontecer, que ia chover, que o salão ficou lotado. E estava cheio de gente lá. Tinha gente até não adventista. Então, o pastor começou a cantar. E depois ele pregou um sermão, um lindo sermão. E aí ele fez 4 perguntas. Ele fez a primeira pergunta. Quantos aqui acham que vai chover? Aí eles olharam pela janela, não viram o sol. Aí pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Aí ele falou assim, dessas pessoas que levantaram a mão, quantos trouxeram seu guarda-chuva? Aí as pessoas ficaram meio assim e ninguém levantou a mão. Ninguém. Aí o pastor falou bem assim, se ninguém aqui trouxer o seu guarda-chuva, não vai haver chuva nenhuma. Não vai haver chuva nenhuma se ninguém aqui levantar o guarda-chuva. E ninguém levantou. Aí ele perguntou de novo, se ninguém aqui trouxer o guarda-chuva, eu não vou orar, não vai acontecer chuva nenhuma. Levanta. Então, uma menininha levantou, entregou a Lúcia, levantou e entregou o guarda-chuva para o pastor. Aí o pastor disse bem assim, se ninguém aqui não tiver fé como de uma criança, não entrará no reino dos céus. Então, depois disso, o pastor orou.
Querido Jesus, obrigado por seu amor por nós. O Senhor é o dono de tudo, da terra, das árvores, dos céus, do sol, das estrelas e também das águas da chuva. Eu lhe peço, pelos seus méritos, dê-nos chuva, mas muita chuva, bastante chuva. Em nome de Jesus. Amém. Logo que o pastor falou amém, começou a cair uma grande chuva que fez um barulho enorme no telhado. Então, crianças, vocês têm que saber de uma coisa. Se você tiver fé como a de Lucy, qualquer coisa que vocês pedir para Deus, Ele vai realizar para vocês. Agora a gente vai orar. Tá. Querido Deus, muito obrigado, porque nós podemos estar aqui hoje e que nós temos a fé de Lucy. Abençoe todos nós. Amém. Muito bem. Acho que como vocês perceberam, hoje é um dia de festa, né? Tem bastante criança aqui e hoje está bastante animado. Então não tem muito jeito de a gente ficar muito quietinho, mas nós pedimos aos pais, pelo menos, que possam cooperar conosco, né? Neste momento nós vamos ter um momento especial, que é o momento da nossa adoração pelos dízimos e as ofertas. Antes que os diáconos passem as salvas. Antes, então, que os diáconos passem as salvas, nós teremos um vídeo apresentando a mensagem dos dízimos e ofertas. Provai e vede. História de hoje. Milagres de Deus. Meu nome é Ramiro Kisma Pantaka e da minha esposa é Ienia Passamamã. Vivemos em Patacamaia, na zona Porvenir. Vivi com meus avós e eu me criei no campo e me colocaram no colégio particular adventista. Como estava no nosso caminho, ela estava na igreja adventista. Ainda nem éramos casados. Não havia recursos, então começamos do zero, só nós dois. Não podíamos fazer nada, tínhamos que ganhar dinheiro no sábado e domingo. E nessa circunstância, acabei me esquecendo da igreja. Mas pouco a pouco ela ficou mais forte, né? E me levou à igreja e me disse: temos que ir porque Deus ajuda em tudo. Estava feliz, mas até certo ponto. Bem, nasceu nosso filho, ele tinha convulsões. E quando convulsionava, começava a ficar totalmente debilitado, totalmente. Os alimentos, ele não mastigava nada, somente as convulsões se repetiam.
Não lembrava de nada, nada mesmo. Ele parecia um paralítico que não mexia nada. A qualquer momento ele poderia morrer. Nós trilhamos diversos caminhos, comprávamos com 500 mil bolivianos, todo o nosso trabalho, sim, todo. Cada mês tinha que levar o meu filho ao hospital da criança e nos davam um medicamento, depois outro e mais outro. Não conseguiam descobrir o que era. Eu fiquei muito triste porque disseram que poderia ser epilepsia e é uma doença que não tem cura. Não poderia viver, sobreviver, melhor que morresse, mas de repente, talvez eu não entendesse a palavra de Deus. Talvez estivesse me chamando nesse momento, mas adoeceu e nesse momento me dei conta do que podemos fazer. Não podemos ajudar e choramos. Estávamos saindo do quarto para ir lá na chácara onde estava o meu pai para enterrá-lo. Aí o que aconteceu é que uma pessoa veio a mim, uma senhora, me disse: não se preocupe, o que acontece, meu filho? Há uma reunião nessa área e eu... Não vamos poder, irmã, porque vamos enterrar o meu filho. Estamos chorando porque está nas últimas, por isso estamos chorando assim. Saímos os dois, nos deitamos no quarto, quando a irmã disse: vamos entrar e ver o filho, o bebê, o que ele tem. Começamos a orar, oramos às 5 da manhã, fomos ao seminário de enriquecimento espiritual. Desde esse momento eu comecei a entender a sua palavra, que é tão maravilhosa. Eu entendi nesse momento e disse: bem, para o Senhor vai morrer, bem, para o Senhor vai viver, porque o Senhor está com ele. Então meu filho começou a melhorar. Foi um milagre e ficou curado. Agora fala papai, mamãe, brinca, meu filho faz tudo. Deus tem poder, Ele é grande, Ele é tudo. Decidi entregar-me a Deus, primeiramente me batizando, em seguida indo à igreja constantemente todos os sábados. Neste dia não se trabalha, tudo é possível para Deus. Tínhamos uma máquina de costura, não tínhamos nada, então começamos com empréstimos de pessoas e familiares. Começamos a trabalhar, a fazer mochilas, diferentes coisas. Eu consegui recursos econômicos e fizemos um pacto com a igreja. Porque estou contente, agora eu tenho tudo. As ofertas nós não deixamos de dar. Desde pequeno tenho isso no meu coração. Creia na Bíblia. Mesmo que demore, Ele responde. A qualquer momento, o Senhor responde. Deus é tudo e tudo faz. Deus é nosso Pai. Deus é nosso protetor. Deus é tudo. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Quero entregar
amado, te agradecemos porque nós pudemos trazer aqui um pouquinho da bênção que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Pedimos esses dízimos e que as ofertas sejam para abreviar a tua volta. Que muitas pessoas que ainda não conhecem a tua palavra possam ser abençoadas por esses dízimos através da tua santa palavra. Obrigado por todas as bênçãos. Continue conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Em continuidade, a adoração ao nosso Deus, nós vamos cantar o hino Mansão sobre o Monte, número 501. Assentados mesmo, tá? Número 501, Mansão sobre o Monte. Vamos cantar agora o hino 458, Vinde meninos, ao som do instrumento se coloquem em pé.
Aqui em minhas mãos eu tenho um livro do Departamento de Ministério da Mulher e Oração Intercessória, que é o livro de oração. Dentre os pedidos que são colocados aqui, nós separamos um pedido especial, que é para que os irmãos orem pela irmã Maria Aparecida, que durante essa semana ela vai fazer uma cirurgia no quadril, e ela pede que os irmãos orem para que Deus possa protegê-la durante essa cirurgia. Nós temos também aqui um agradecimento muito especial, feito pelo irmão Enoque Batista, que é o marido da irmã Bernadette, que é o meu sogro. Ele agradece pelas bênçãos recebidas durante essa semana e, como oferta, ele doou aqui as flores que embelezam a nossa igreja durante esse sábado e durante essa semana. Se você tem algum pedido ou tem algum agradecimento que quiser trazer ao nosso Deus nesse momento, nós teremos a música da oração intercessora e você pode se encaminhar aqui à frente, que ao final da música nós teremos uma oração especial por este momento. Nas tuas mãos, Senhor, toda aquela angústia, todo aquele problema que nós temos, queremos entregar a Ti, para que o Senhor possa solucionar esses problemas conforme a Tua vontade e que para que nós possamos ver a Tua glória agindo em nossa vida. Pai querido, por favor, guia-nos a cada momento. Te agradecemos também porque todas as bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós e principalmente a bênção da vida, porque hoje podemos estar aqui desfrutando desse dia maravilhoso ao Teu lado. Continua conosco, Pai. Continua agindo, atuando na nossa vida, principalmente nos pontos em que somos mais fracos. Obrigado por tudo o que tens feito. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Nós já estamos entrando, ou já entramos durante essa semana no 4º mês deste ano. O primeiro trimestre já acabou, né? E durante todo esse primeiro trimestre o departamento infantil tem trabalhado com as crianças, tem auxiliado um pouquinho a vocês, pais, na educação dos filhos de vocês também, aqui nos momentos que nós temos na Escola Sabatina do sábado. E tudo o que foi feito, tudo o que foi preparado e tudo o que foi ensinado também aos filhos de vocês, né, aos nossos filhos, vai ser apresentado um pouquinho agora nos próximos momentos na apresentação do 13º sábado do Ministério da Criança e do Adolescente. Nós, para que nós possamos ter também um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de ajuda na criação dos nossos filhos, hoje nós temos uma convidada especial. Eu só pediria um pouquinho mais de silêncio dos irmãos. Hoje nós teremos uma convidada muito especial aqui no nosso meio, que é a professora Lisbeth. A professora Lisbeth é esposa do pastor Elcimal Loreno, não é isso? Ele é pastor departamental, distrital da Igreja do Carrão. E hoje a professora Lisbeth estará conosco trazendo uma mensagem. O currículo dela é um pouquinho invejável. Quando ela se apresentou a mim, ela falou: olha, eu sou professora da pós-graduação do UNASP em psicologia, né? E eu estou especialista em aconselhamento familiar. Então, eu creio que hoje nós temos aqui uma pessoa capacitada para nos aconselhar como nós devemos agir no nosso lar, principalmente com os nossos filhos. Nós então daremos início à programação do 13º sábado, e a primeira classe que vai se apresentar será o Hall do Berço. Feliz o lar,
As crianças do jardim que estão com os papais podem vir.
Que bom ver tantos meninos e tantas meninas na igreja tão cedinho. Sabe o que eu fiquei pensando? Que a igreja aqui da Vila Matilde nunca teve tanta criança tão cedinho aqui. E a igreja ficou linda, maravilhosa. Eu descobri que os meninos e as meninas conseguem acordar bem cedinho para vir à igreja. Eu percebi que os meninos e as meninas conseguem cantar para Jesus e cantar bonito. Eu descobri que tem meninos e meninas aqui que sabem contar histórias de Jesus. Eu percebi também que tem meninos e meninas que conseguem recolher as ofertas. E percebi também que tem meninos e meninas aqui que conseguem amar muito, mas amar muito a Jesus. Eu queria agora que os papais, as mamães e quem estiver com a Bíblia abrisse no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, o capítulo 7, o versículo 24 a 27. Nós vamos conversar um pouquinho esta manhã sobre Jesus. E Jesus como o alicerce. Vocês viram aqui como ficou bonita a nossa igreja aqui na frente, com essa casinha, com as crianças, com Jesus. E ali está escrito o que mesmo? Jesus é o alicerce. Vocês sabem o que é alicerce? Alicerce, quando alguém vai fazer uma construção, ou de uma casa, ou de um edifício, não dá para começar colocando o telhado, nem colocando janela. A primeira coisa que precisa ser construído é o alicerce. E vocês sabem que às vezes a gente não consegue ver o alicerce, porque o alicerce vai para baixo, para a terra. Então os construtores fazem buracos profundos, eles colocam ferro, colocam cimento, fazem uma base bem forte. E daí eles começam a construir as paredes, as janelas, colocar portas e também o telhado. Na Bíblia, um dia Jesus estava terminando um sermão muito importante, o Sermão da Montanha. E quando ele estava terminando, ele fez então um apelo, um convite. E ele contou essa história que está registrado em São Mateus, o capítulo 7, do versículo 24 até o 27. É mais ou menos um pouquinho do que vocês viram aqui no vídeo. Diz assim, olha, toda pessoa que escutou o meu sermão aqui, né? Toda pessoa, pois, que ouve estas minhas palavras, não adianta só ouvir, tem que praticar. Ele será comparado a um homem prudente, a um homem inteligente, um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, um lugar bem firme. E daí sabe o que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Mas ele continuou a história e teve uma parte que não era tão interessante assim. Dizia o seguinte, mas aquelas pessoas que escutarem o que eu falei, mas não colocarem em prática, é como um homem tolo, insensato, que edificou a sua casa sobre o quê? Areia. A areia é mais fácil, né? Não precisa fazer muita força, não precisa às vezes usar uma máquina para furar o solo. Mas olha o que aconteceu. Quando veio a chuva, quando os rios transbordaram, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, coitadinha da casa. Ela ruiu, ela desabou e foi feito um grande barulhão, fez um estrago grande, porque ela não conseguiu subsistir a tudo aquilo.
Vejam só, e aqui nós vamos rapidamente ver talvez umas 2, 3 aplicaçõezinhas desse verso ou dessa lição que Jesus queria ensinar naquela época e quer ensinar para nós hoje também. Primeira delas, os 2 construtores, eles tinham uma boa intenção. Eles queriam fazer o quê? Eles queriam construir uma casa. Vamos ver. Olha aqui a casa. Os 2 queriam construir uma casa. Mas tem um ditado que diz que não adianta ter só boa intenção. É preciso estar disposto a pagar o preço para se fazer uma boa construção. E daí, vocês viram que um construtor fez uma escolha. E outro construtor fez outra escolha. E quando veio a chuva, uma permaneceu o quê? Firme, intacta. E a outra desabou. Vamos ver mais alguma coisa importante. Olha o que esse texto diz para nós. Vocês sabiam que cada um de nós é uma construção. Cada família aqui é uma construção. Mas vai chegar um dia que vai vir uma tempestade. De vez em quando a gente vê uma tempestade, né? A gente fica às vezes com medo quando chove muito. Mas não é dessa tempestade que eu estou falando. Olha o que diz aqui. Arma-se uma tempestade que forçará e provará ao máximo o fundamento espiritual de cada um. Vai chegar uma hora que Satanás vai soprar forte. Às vezes com um problema muito grande. E se a gente não estiver confiando, tendo Jesus como amigo, olha aquilo que diz aqui. Por isso, olha, evitai o chão de areia. Às vezes a gente assiste umas coisinhas na televisão que parece areia. Parece algodão doce, né? Só tem formato, mas não alimenta, não sustenta. E olha o que diz lá. Buscai a rocha. Lavrai fundo, ponde o alicerce seguro, construir, olha aqui, e ela diz, construir para a eternidade, construir com lágrimas, com orações provindas do coração. Papai do céu quer que as crianças construam a sua vida sobre a rocha que é Jesus, e por isso vocês estão aqui na igreja. Quando nós estamos aqui aprendendo do amor de Deus, nós estamos construindo sobre a rocha. Deus quer que as famílias sejam construídas sobre a rocha que é Jesus. Eu queria talvez passar para vocês um termo que é um pouco conhecido na psicologia, que se chama cimento afetivo. Sabe o que é cimento afetivo? Cimento afetivo, e vocês sabem o que é cimento numa construção. Cimento é aquilo que vai entre os tijolos, para grudar o tijolo e formar a parede. Mas conforme o tipo de cimento, a parede pode ficar fraca. E há um cimento afetivo de cola muito potente, que são os vínculos dos pais com os filhos. E aqui vai um segredinho para os pais. Querem que os filhos de vocês tenham valores, princípios fortes? Isso precisa ser passado, ensinado, transmitido no vínculo afetivo. Tem coisas que a escola ensina, tem coisas que os amigos ensinam, a sociedade ensina, mas não tem o efeito, apesar de ser positivo, daquilo que é ensinado no vínculo afetivo familiar. Olha o que tem aqui, mais um. Aqui nós estamos representando Jesus, a rocha, segurando a nossa vida. Mas Jesus também não é apenas a rocha. Ele é o construtor. A gente deve convidar Jesus para ser o construtor do nosso edifício. E Jesus dá umas dicas muito importantes. Ele diz, olha, querem construir uma edificação forte? Vai precisar de cimento, vai precisar de brita, vai precisar de água, vai precisar de ferro, de tijolos. O que será que precisa na construção da vida da gente? Olha ali algumas coisinhas.
Aprender a se dominar, domínio próprio. Isso começa do bebezinho e vai a vida toda. Outra coisa, respeito. Olha como é bom. Outra coisa, asseio, pureza, prestatividade, ser generoso, bondoso, cortês. Ter uma atitude simples com a vida, né? Simplicidade. E principalmente, confiança em Deus. E sabe quando é que começa a nossa construção? Quando a gente ainda é um bebezinho. Eu fiquei feliz de ver as mamães aqui com os bebês. Às vezes a gente acha que bebê não entende, mas os bebês entendem. Eles escutam e aquilo vai fazendo um solo fértil no coração dessa criança. Nós vamos ter agora a oportunidade de escutar agora os que estão um pouco maiores, que são os primários e os juvenis. Vamos ficar bem reverentes e escutar com muito carinho a apresentação deles agora. Som. Bem depressa vou embora.
Som.
Meus sonhos são tão coloridos, de campos floridos por todo lugar. Às vezes eu penso que posso voar nas asas da infância, me solto no ar. Alguém que me ama e me quer muito bem criou este mundo de sonhos pra mim. Plantou sementinhas de amor e de paz, regou com águas vivas que só bem me faz. Ao sol da amizade ordenou a crescer, fazendo a semente brotar e crescer. Que frutos tão doces, assim feito mel, trouxeram sabor ao meu cantinho, ao meu céu. Nas asas da infância, eu quero voar. Eu sou um passarinho no céu alcançar, fazer lá meu ninho, morrer no mar. Jesus, meu amigo, eu quero abraçar. Ao sol da amizade ordenou aquecer, fazendo a semente brotar e crescer. Que frutos tão doces, assim feito mel, trouxeram sabor ao meu cantinho, meu céu, meu céu. Que lindo! Vamos dar um aceno dizendo que louvor maravilhoso vocês apresentaram para Jesus. Podem sentar todos. Enquanto os meninos, as meninas, os juvenis e adolescentes sentam, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês já irem refletindo. Qual é o valor de uma criança? Que preço tem um filho ou uma filha? E eu diria para vocês o seguinte, que quem é pai ou quem é mãe, talvez vai me dizer, olha, o preço é
incalculável. Não tem preço. Não sei o que preço eu posso colocar. Não tem preço. Eu daria minha vida por um filho, por uma filha. Não tem preço. E sabe, nós temos aqui alguns professores das divisões infantis, juvenis e de adolescentes, que eles são como pais também. E eles aprenderam e aprendem a amar os filhos, as crianças da igreja. Eu gostaria agora que nós pudéssemos abrir novamente a Bíblia. E agora nós vamos para um segundo livro muito importante, que está em Lucas, o capítulo 18, Lucas 18, o versículo 15 em diante. É uma história, na verdade, é um fato que aconteceu no tempo de Jesus, muito conhecido. E o relato bíblico começa dizendo assim: traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Todos nós conhecemos esse relato. E agora nós vamos ver, pedacinho por pedacinho, esse texto. Vamos ver o que nós conseguimos aprender dessa vivência no tempo de Jesus. O texto começa dizendo que as crianças têm um valor para Jesus. Mas ele começa mencionando em primeiro momento que quem trazia as crianças até Jesus? As mães. Eu fico imaginando, talvez, Jesus em algum lugar e a notícia passando pela aldeia e as pessoas correndo. E eu imagino os papais, né? Que os papais têm pernas maiores e eles são ágeis, e os papais saíram correndo e chegaram lá. Nós vamos conversar com Jesus. Mas as mamães, elas já pensam, né? Ah, mas os filhinhos também querem ir. E elas arrumaram as crianças, elas deram de jejum para as crianças, e quando as mamães chegaram perto de onde estava Jesus, já havia uma multidão de adultos. Então, as crianças começaram a se esgueirar, tentando passar pelos grandes para ficar pertinho de Jesus. Porque Jesus era uma pessoa muito especial, muito querida. E quando as crianças começaram a falar assim, com licença, eu quero passar, fez um tumultozinho, um barulhão. Um barulhinho de criança. E os discípulos, então, que eram os amigos de Jesus, acharam que Jesus queria conversar só com os grandes. E disseram, não, agora é conversa de gente grande. Mas, de repente, quando as mamães estavam voltando tristes, as crianças, cabecinha baixa, indo embora, eles escutaram uma voz maravilhosa, doce, a voz de Jesus, dizendo, ei, deixem, é para eles também, é para os pequenos, eu quero eles pertinho de mim aqui. E agora aqueles discípulos começaram assim, abram alas, que as crianças possam vir até Jesus. E naquele dia foi uma festa, como a festa de hoje. Houve criança que sentou no colinho de Jesus. Jesus colocou a mão na cabeça e Jesus orou e abençoou aquelas crianças. Mas vamos ver aqui a primeira parte. Traziam as crianças a Jesus. Mas o texto diz que houve um segundo episódio. Onde está aqui a minha... aqui, ó. Os discípulos tentaram impedir. E aqui uma perguntinha para os adultos, né? Será que a gente às vezes não impede que as crianças venham a Jesus? O que será que a gente está fazendo que pode impedir? Há um livro muito importante chamado Desejado de Todas as Nações,
onde a revelação mostra algumas coisas que às vezes os adultos fazem que podem impedir que as crianças venham a Jesus. Não vai dar para ler direitinho ali, mas eu vou ler para vocês. Diz assim, ó: quando às vezes um adulto tem um procedimento que não representa bem o caráter de Jesus, ele está sendo um empecilho. Tem gente que acha que o céu vai ser uma coisa muito ruim. Por quê? Porque algum adulto agiu e falou alguma coisa que deu essa impressão. Quando a gente é áspero, frio, rude, Jesus não era rude. Então as crianças podem ficar assustadas achando que Jesus é bravo. E Jesus não é bravo. Transmitir a ideia de que o céu vai ser um lugar maravilhoso. Tem gente que acha que criança pequena não entende. E que coisa de igreja é só para adulto. Mas eu quero dizer para vocês, Jesus ama as crianças e Jesus falava, contava histórias para que as crianças também pudessem entender. Olha o que fizeram uma pesquisa lá com os juvenis no sul do Brasil. Aqui do Brasil, só que na região sul. E eles perguntaram para as crianças, para os juvenis, o seguinte: que razões você teria para não se relacionar com Deus, para não gostar de Deus? E sabe o que esses juvenis responderam? Ó, quando a gente fica assistindo muito programa de televisão e filme, a gente não tem vontade de conversar com Jesus depois. Quando a gente escuta muito programa musical de rádio, e algumas coisas que a gente lê, algumas revistas, algumas diversões que não são muito interessantes para as crianças, ela fala assim, sabe, a gente perde a vontade de vir à igreja, perde a vontade de estudar a Bíblia. Isso os juvenis responderam. Teve uma outra pesquisa, agora nos Estados Unidos. E sabe o que eles descobriram? Essa pesquisa já foi feita há um tempo. Eles descobriram, isso lá por 2000, ano 2000 essa pesquisa foi feita. Olha o que eles descobriram. Que, em média, as crianças americanas, e eu acho que as brasileiras não estão muito longe disso, assistem por semana de 27 a 30 horas de TV. Sabe o que é 30 horas semanais? Meio período do dia assistindo TV. Se a gente contar com o horário que a gente dorme, em média 4 horas diariamente. E sabe, juntando tudo num ano, dá 1.500 horas por ano. Enquanto, sabe quanto que as crianças gastavam na escola? 900 horas. Metade. O dobro na frente da televisão. E sabe o que quando foi feita essa pesquisa, os americanos ficaram tão impactados que eles montaram um grupo que era Americanos Livres da Televisão. Ou Estados Unidos Livre da TV. Eles viram que eles estavam sendo massacrados pela mídia. Olha uma historinha que outro dia eu estava lendo, é uma alegoria, né? uma história que não é verdadeira, dizia assim, o menino que queria ser uma televisão. E diz assim, esse menino, ele foi fazer uma oração, foi fazer um pedido para o Senhor, e ele orou da seguinte maneira, Senhor, faze de mim um aparelho de televisão para que meus pais me tratem como tratam o televisor. Para que olhem para mim com o mesmo interesse que olham para a tela da TV. Especialmente quando a minha mãe assiste a novela favorita e o meu pai o esporte predileto. Ah, Senhor, eu quero falar como aqueles homens, pois quando eles falam, toda a família precisa ficar em silêncio para ouvir o que eles têm a dizer. Senhor, eu gostaria muito que a minha mãe se admirasse de mim, como ela admira a última moda na tela. Eu gostaria que meu pai risse comigo, como ele faz quando os artistas contam piadas. Ah, Senhor, eu gostaria que meus pais me dessem tanta atenção quanto eles dão ao televisor. Quando este não funciona, imediatamente eles chamam um técnico para consertá-lo. Eu gostaria de ser um televisor e assim ser a melhor amiga e a pessoa mais importante para os meus pais. Ó Pai do céu, se tu me transformasses num televisor, eu poderia ser feliz. Gente, é assustador
como muitas crianças hoje estão se sentindo em suas casas. Vamos a uma outra pesquisa. E essa agora ainda se perguntou, e essas pesquisas foram registradas na Folha de São Paulo, dia 20 de março de 95. Imaginem, 95, nós estamos agora em 2013. E se perguntou agora a crianças menores de 4 a 6 anos de idade. O que você gosta mais? De ver televisão ou de conversar com o papai e com a mamãe? E naquela época, as crianças responderam, 54% das crianças entrevistadas preferiam ver TV do que ficar conversando com o papai e com a mamãe. Agora, um outro artigo que também saiu na revista Veja, dia 14 de fevereiro de 96. Agora, em relação à violência que essas crianças são muitas vezes expostas na TV. Então, ali as crianças nos Estados Unidos, principalmente no 2º grau, né, na escola, elas relataram que elas assistiam. Então, elas assistiam mais Power Rangers, Tartarugas Ninjas, isso naquela época, Batman, X-Men. Mais ou menos 12 horas, eles começaram a acompanhar a programação, essas programações, 12 horas. E nessas 12 horas desse tipo de programação, havia em torno de 649 incidências de violência. E às vezes a gente fala assim, o que a gente pode fazer para diminuir a violência? Aqui tem um fator que a gente precisa cuidar. Outro dado, outra pesquisa, nos Estados Unidos. Eles se dedicaram a observar 2.500 horas para observar 2.693 programas de TV aberta. E olha o que eles constataram. 57% dos programas havia cenas fortes de violência. E 73% dos casos, na maioria dos casos, os bandidos, que eram os vilões, eles terminavam bem. Saíam, né, em vantagem. E ainda a pesquisa revelou que essas crianças viam cenas sexuais impróprias para a sua idade. Vamos agora a uma pesquisa no Brasil. Isso em 31/7 de 96. Houve uma publicação na revista Isto É, de um artigo. E eles observaram que num final de semana, entre o meio-dia e a meia-noite, se projetaram 43 cenas de nudez, 7 cenas de sexo simulado ou insinuado e 60 expressões insinuantes. E sabe qual foi a preocupação da pessoa que estava fazendo essa pesquisa? Foi constatar que 70% das famílias, dos papais e das mamães, não estavam controlando o que as crianças estavam assistindo na TV. E eu digo, hoje, em 2013, muitos papais e muitas mamães não estão nem controlando o que as crianças acessam no computador através da internet. No consultório, eu tenho visto crianças pequenininhas, de 4 ou 5 anos, com informações de arrepiar os cabelos, de acesso à internet e a vídeos. E agora vem uma pergunta. E quanto tempo será que nós estamos gastando para levar nossos filhos a Jesus? Mas o verso bíblico, ele continua e ele diz assim: deixai vir a mim. Agora é o convite de Jesus. Jesus, ele quer as crianças. Às vezes os adultos acham que criança só pode se decidir ao lado de Jesus e às vezes tomar uma decisão como o batismo quando forem adultos. Nós, através não só da psicologia hoje, né, com as pesquisas, mas também através da revelação, orientação da criança, através de Ellen White, nós percebemos que a idade que a criança está decidindo é entre 8, 9, 10, 11, 12 anos, e elas podem entender as verdades espirituais e aceitar a Jesus como seu Salvador. Um outro dado importante: às vezes nós proibimos as crianças de terem uma comunhão maior com Cristo, quando nós muitas vezes
fazemos com que o nosso culto fique muito tedioso. Isso serve em casa e na igreja. Por exemplo, nós vamos fazer uma oração. E nós vamos fazer uma oração de joelhos. E de repente a oração vai e vai e vai. O adulto aguenta bem, mas a criancinha não. Então, se o culto tem crianças pequenas em casa, faça um cultinho rápido. Se são maiores, o culto pode ser um pouco maior. E nós precisamos ir adequando conforme a idade dos nossos filhos. Uma outra coisa importante. Olha aqui, Ciência do Bom Viver, na página 452, fala sobre a questão das orações, que pode fazer com que as crianças tenham tédio nos momentos espirituais. Tem um texto de Ellen White, que a Ellen White, quando ela era educadora, né, uma pessoa importante, e às vezes ela era convidada para pregar. E um dia, antes do culto, 2 menininhas se aproximaram de Ellen White e disseram: ai, que bom! E elas não vinham sozinhas, elas vinham com mais outras amiguinhas. E elas disseram: ai, que bom, Ellen White, a senhora vai pregar hoje. Que legal! Aí Ellen White olhou meio espantada e falou assim: não, hoje eu vim assistir, hoje eu não vou pregar. Hoje tem outro pregador. Aí as menininhas ficaram com uma carinha assim, né? E disseram: ah, que pena. E Ellen White falou assim: mas por quê? Ah, a senhora podia fazer uma gentileza para a gente? A senhora podia falar para o pregador, falar palavras simples e não falar em palavras tão grandes como justificação, santificação, né? Palavras grandes. Eu trouxe as minhas amiguinhas e a gente queria escutar alguém que falasse com palavras simples. Precisamos tomar cuidado com o nosso vocabulário para que ele também atinja as crianças. E Jesus continuou dizendo: olha, eu quero que as crianças venham a mim. E não só venham a mim, mas eu quero prometer e quero dizer para as crianças que elas tenham certeza que o reino dos céus é para elas também. E aqui existe um conselho de Jesus. Jesus fala assim: adultos, no finalzinho desse texto que nós lemos, dizia assim: olha, vocês precisam se tornar como as crianças. No que será agora? E agora vai inverter, né? Que será que os pequenos têm a ensinar para os grandes? Olha aqui, uma listinha. Humildade. Uma criança às vezes briga com a outra, né? Se discute. E dali 2 minutinhos já estão de bem. E às vezes os papais dessas crianças ficam anos de mal. Precisamos ser humildes, saber pedir perdão exige humildade. Uma outra lição que as crianças nos ensinam: confiança. Você pega uma criancinha pequenininha e daí você fala assim: vem com o papai. E às vezes tem uma distância, tem uma altura. E a criança se lança, porque ela confia que o papai ou a mamãe vai segurá-lo. Essa confiança que as crianças têm quando elas depositam a sua confiança em Jesus. Uma criança, quando ora, ela ora e ela fala com Jesus e ela tem certeza que Jesus vai ouvir a sua oração. Total dependência. Tem bebezinhos aqui que, se a mamãe não tivesse carregado eles no colo, eles não conseguiriam chegar aqui. Dependência. Franqueza e receptividade. As crianças falam o que elas sentem e elas são receptivas. E proximidade com os pais. Como podemos ajudar as crianças a irem a Jesus? Mais algumas dicas que nós podemos ajudar. Por exemplo, tem gente que às vezes acha que Jesus não é real. Mas Jesus é real e nós podemos conversar com Ele como um amigo. Nós podemos ensinar. As crianças têm uma fase que elas conversam com um amigo invisível. E nós podemos dizer que esse amigo invisível é quem? Jesus. Nós não podemos ver, mas Ele nos ouve. E nós podemos conversar com Ele. E ensinar que nós estamos aqui com um propósito, que é amar a Jesus e servir a Jesus também.
Olha uma pesquisa que também foi feita. Vamos ver aqui. Uma pesquisa. Pode passar para mim para frente? Aqui, isso. Ó. Quando foi perguntado lá para os juvenis, fizeram também essa pergunta, ó. O que será que os adultos ou a igreja pode fazer para que as crianças se aproximem de uma maneira mais espontânea de Jesus? E eles disseram, ó, a gente gostaria que vocês fizessem mais semanas de oração. E graças a Deus eu tenho percebido durante os anos que a igreja tem se preocupado em fazer semanas de oração para os meninos e para as meninas. Retiros espirituais, e a gente vê de vez em quando os aventureiros, os desbravadores fazendo retiros espirituais. Concursos, programas próprios para eles com mais frequência. E eles também mencionaram outras duas coisas. Olha, nós precisamos que os adultos nos deem bons exemplos. Há uns anos atrás, um menino pequeno, de uns 6 anos, foi numa igreja. E ele chegou lá na escola sabatina, o menino era muito participativo, muito falante, estudava a liçãozinha. Quando ele chegou lá, ele ficou mudo. E a mãe ficou meio assustada. Por que será que ele não está participando? Ele sempre é tão participativo. E quando chegou em casa, a mamãe perguntou, o que aconteceu? Ele falou assim, eu não estava na minha igreja. Sim, mas é uma igreja. Eu falei assim, a senhora viu como as professoras estavam se vestindo? Você viu as pinturas das professoras, as joias das professoras, a maneira como elas estavam se portando, como elas estavam falando, a linguagem delas. Eu não estava numa igreja cristã. E aqui, aquela mãe ficou assim um pouco impactada. As crianças observam detalhes. Adultos não observam detalhes, mas crianças observam detalhes. Precisamos dar bons exemplos, dar mais atenção para a gente. Que bom que a igreja aqui está dando um culto inteiro para as crianças poderem participar e adorar a Jesus. Muito bom. Mas o verso bíblico, ele continua, e agora nós estamos finalizando. Aqui. Jesus fez o quê? Depois que ele chamou as crianças, colocou as mãos sobre as suas cabeças e as abençoou. E aqui vem uma pergunta de reflexão. Por que será que Jesus, ele ama tanto as crianças e dá tanto valor para as crianças? E eu enumerei aqui algumas razões. Primeira delas, Jesus via o futuro que lhes caberia ao se colocarem inteiramente em suas mãos. Sabe, uma criança nas mãos de Deus é um instrumento poderoso. Nos tempos que se aproximam, quando os adultos não puderem falar de Jesus, as crianças serão os pregadores mirins que finalizarão a obra do Evangelho. Há um texto inspirado em Ciência do Bom Viver, na página 452, que diz assim: nos meninos que foram postos em contato com Jesus, viu ele os homens e mulheres que haviam de ser herdeiros de sua graça e súditos de seu reino, e alguns dos quais se tornariam mártires por amor a ele. Jesus viu no futuro aqueles meninos, no futuro como mártires, morrendo pelo Evangelho, dando a vida por amor a Jesus. E aqui vem um texto impactante, que diz o seguinte, e eu queria que agora cada mãe, cada pai, cada adulto pensasse nessas palavras que diz assim: estas mãos que hoje procuram segurança, são aquelas que um dia poderão segurar ou firmes uma Bíblia, ou até mesmo um poderoso revólver. Poderão talvez tocar o piano de uma igreja, ou fazer girar a roleta de um jogo. Trabalharão com afinco em um bom emprego, ou tremerão descontroladamente por causa das drogas ou da bebida. Agora mesmo, estas mãos estão nas suas. Elas suplicam ajuda e orientação. Elas representam uma personalidade a ser respeitada como um indivíduo distinto, cujo desenvolvimento para a maioridade é da sua e é da minha responsabilidade.
Uma outra razão, segunda razão, porque Jesus, ele valoriza as crianças. A infância é a fase da formação do caráter. A formação do caráter começa com o bebê, e eu tenho visto, infelizmente, muitas mães entregando a formação dos primeiros anos, do 0 aos 3, do 0 aos 7 anos, e passando a responsabilidade para outras mãos. E esse tempo não volta mais. E aquilo que foi perdido não se recupera mais. A infância é a fase da formação. Há uma autora que disse o seguinte: se forem ignorados os anos sensíveis, eles correm como os pontos soltos em uma malha tecida, nunca mais sendo recuperados durante o resto da vida da criança. Aqui vai para as mulheres. Já viram uma roupa? Eu às vezes digo assim, uma meia fina que começa a puxar um fio. Você quer que pare. E aquilo começa a correr e não tem como recuperar. Terceira razão porque Jesus ama as crianças e valoriza as crianças. Ele as entendia porque lembrava da sua infância. Jesus sabe, às vezes, o que uma criança passa. As ansiedades, os medos, as alegrias. Porque Jesus também foi uma criança. E ele pode entender cada criança. E a última razão: Jesus morreria para salvá-las. Se Jesus tivesse que ter deixado o seu trono e vindo morrer por uma criancinha que fosse, ele o faria. Ele deu a sua vida por amor às crianças e pagou com o seu sangue. Hoje também as crianças são igualmente preciosas aos olhos de Jesus. Eu gostaria, queridos, de finalizar fazendo um convite aos pais, aos professores. É um convite que é de Jesus. Jesus está convidando pais e professores a conduzirem os pequeninos para serem por eles abençoados. Mesmo o nenê nos braços maternos pode permanecer como a sombra do Onipotente, mediante a fé de uma mãe que ora. Queridos, Deus tem um convite. Quando Jesus voltar, Ele vai perguntar para os pais e para as mães fiéis: onde estão as crianças? Onde estão os filhos? E que nós possamos dizer: aqui estão os filhos, Senhor, que Tu nos destes. E Jesus vai colocar na cabeça de cada pai, cada mãe, cada adulto responsável, cada professor e também das crianças que forem levadas através da oração e do trabalho. O convite de Jesus é hoje: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Que a nossa oração hoje seja uma oração de entrega, que nós possamos orar. E aqui eu gostaria de fazer uma paráfrase dessa oração que diz assim: querido Deus, eu não peço que me des um grande trabalho, algo honroso ou alguma tarefa maravilhosa. Dá-me uma pequenina mão para suster a minha. Dá-me uma criancinha para mostrar-lhe o caminho. Dá-me uma voz doce para ensinar-lhe a pedir a tua direção no doce e estranho caminho que leva a ti. Dá-me olhos brilhantes que vejam o teu rosto. A única coisa que peço, Senhor, é que possa ensinar uma criancinha. Não peço sobressair sobre os sábios, os ricos ou grandes. Somente peço que suavemente, de mãos dadas, uma criancinha e eu possamos entrar pela porta da salvação. Queridos, que o Senhor Jesus seja a rocha de alicerce do seu lar e também da sua vida. Amém. Vamos nos colocar em pé para orarmos? Eu gostaria nessa hora, já que os meninos e as meninas estão aqui, que eles venham um pouquinho mais pertinho. Nós vamos fazer uma oração agora com vocês. Aqui pertinho, isso?
bem pertinho, os papais que quiserem trazer os filhinhos, os professores que quiserem estar aqui mais pertinho, nós vamos dizer a Jesus, nós queremos fazer parte daqueles que vão estar na nova terra com Jesus para sempre. Nós queremos dizer, Jesus, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Vamos orar. Querido Deus, aqui está, Senhor, a tua igreja, portas abertas, adultos que estão abrindo alas para que as crianças cheguem a Jesus. Dê sabedoria, Senhor, aos pais, aos professores, aos líderes dessa igreja. Esteja também, Senhor, abençoando os papais e as mamães de cada criança, de cada juvenil e adolescente que congrega aqui. Esteja, Senhor, de uma maneira muito especial, colocando o teu amor no coração de cada criança que está aqui. Que eles possam amar Jesus de todo o coração e continuar trabalhando para ti com essas mãos pequenas, mas mãos trabalhadeiras. Querido Deus, dá-nos a tua bênção, a tua paz, o teu amor, hoje e sempre. Amém. Podem voltar. Que Deus abençoe todos vocês, os papais e as mamães também.